há ali uma personagem, o Horácio, que pode servir de modelo como uma espécie de um anti-Hamlet, né? E que pode nos servir de inspiração para pensar como é possível pensar o ser ou não ser, na perspectiva do fazer ou não fazer, né? Fazendo aquilo que é para ser feito. Quais são as virtudes, quais são os elementos essenciais que a gente precisa para viver de forma correta, de forma ética. Portanto, a gente aqui, mais um. Quais são as lições que a gente pode extrair dessa reflexão, dessa breve reflexão sobre Hamlet de Shakespeare, e que podem nos trazer luz dentro de um momento tão escuro e tão desconcertado como esse que a gente está vivendo? Basicamente, a ideia é essa que eu já tinha comentado, que eu volto a frisar aqui. Somos não aquilo que pensamos, mas aquilo que fazemos. Essa perspectiva da ética, enquanto uma ética do fazer, é muito importante, né? E é uma verdade tão elementar, tão essencial, e que, no entanto, como eu dizia para vocês no começo, a gente tende a esquecer, né? E muitas vezes a gente fica só na vontade, a gente fica só no pensamento, a gente fica só... E vocês percebam, né? O quanto que a gente se pega, muitas e muitas vezes, reclamando, lamentando, chorando, fazendo mimimi, e não colocando os elementos, as possibilidades de realizar aquilo que nos cabe. Ainda que muitas vezes, aquilo que nos caiba é muito pouco. Sim, mas esse muito pouco de cada um se transforma no muito de todos. E isso é essencial, isso é fundamental, porque está ligado a essa segunda outra grande verdade que a gente descobre lendo o Hamlet, que é, quando não fazemos o que devemos na hora certa, fazemos o que não devemos na hora errada. E podemos dizer que, fundamentalmente, toda a questão ética se reduz a isso. Claro, se reduz, que eu digo, é muito fácil você dizer. Outra coisa é você viver. E como é que a gente faz para viver isso? Temos que transformar a arte em vida. E é nesse sentido, né, que eu convido vocês a fazer essa experiência. Essa experiência de se aproximar das musas, de se aproximar dos clássicos. E volto a reafirmar a minha grande alegria de estar conversando com vocês dentro de um curso de letras, né, de língua de letras, assim por diante, onde esse acesso é tão direto. Os clássicos são esses depositários da verdade, essas fundamentações éticas, né, que vem embalada, esse comprimido de ética, já que eu estou fazendo uma analogia um pouco com o meu livro A Literatura como Remédio, né? E que foi isso que eu fui descobrindo, não por mim mesmo, mas a partir da experiência que eu fui fazendo com os meus alunos, de perceber como a leitura e a reflexão coletiva dos clássicos da literatura despertam o que há de melhor em nós. Essa descoberta das verdades que não são só para serem reconhecidas, mas que são para serem vividas. E nesse sentido eu quero terminar com uma frase, não do Shakespeare, mas de um contemporâneo dele, que aliás, contemporâneo verdadeiro, porque morreu no mesmo dia e no mesmo ano que Shakespeare, Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote de la Mancha, que diz, quando ele estava preso, que todo mundo achava que ele era louco, colocaram ele dentro de uma gaiola e levaram ele para a casa dele. E no meio do caminho apareceu lá um licenciado, um doutor em letras. E quer saber por que ele está lá, trancado naquela jaula. E explicam para ele que é porque ele leu muito livro de cavalaria. E ele enlouqueceu. Esse licenciado, então, acha curioso aquilo, e no estilo assim um pouco de psiquiatra amador, chega perto de Dom Quixote e quer saber
Por que que ele está trancafiado? E ele diz assim para ele, é que desde que eu me tornei leitor, eu acabei me tornando um cavaleiro andante. Desde que eu me tornei leitor, eu me vejo mais corajoso, mais destemido, mais arrojado e mais reconhecido do valor do meu braço e deste meu companheiro aqui, que é o Sancho Panza, que é o melhor homem do mundo. E que quando eu estiver longe dessas jaulas, quando eu estiver livre dessas jaulas, eu vou mostrar a minha generosidade, fazendo exatamente aquilo que um cavaleiro andante tem de fazer, que é a justiça. Muito obrigado, gente.